Aí, ó. Isso aqui, ó, é reflexo que eles mexeram aí em cima na casa, vendo que não é prejudicar a casa de baixo. Aí o que é que eles fizeram com a casa aqui, ó? Esbagaçaram a casa todinha, ó. Aí, mas não, aí que a gente quer que fique a gente quieto. Aí, ó, a casa toda molhada. Essa casa não dava um vazamento. Aí o que é que eles fizeram na casa? Esbagaçaram tudo, ó, pra isso aqui. Dia de chuva, agora como é que fica aí, ó? Agora pergunta a eles lá se a casa deles está molhando aqui, ó. Os cômodos do quarto, tudo, ó, como é que tá isso aqui, ó. Agora pergunta lá se a casa deles está molhando. Pergunta lá se a casa deles está molhando. Aí, ó, tudo molhado. Onde vê tem molhado. Ó pra isso aí, ó. Como é que tá isso aqui, ó. Aí como é que tá aí, ó. Ó como é que tá essas paredes aí, ó. Aí, ó, como é que tá. Ó como é que tá esse chão aqui da lavanderia de água, ó. Isso é porque eles disseram que não prejudicava nada em mim, ó. Eles falaram que não prejudicava nada, que ia mexer, que era só para as fiazinhas dela trabalhar, que a fiazinha dela precisava trabalhar, viu? Isso aqui é para a filhazinha dela que precisava trabalhar, ó. Mas para a fiazinha dela trabalhar, o que é que ela fez na minha casa aí, ó? Aí, ó, tem que secar assim, ó. Tem que estar secando com roda assim para secar o tanto de água que tem aí, ó. Aí, ó. Ó pra isso aqui, ó. Aí, ó, pra isso aqui, ó. Ó pra aqui como é que tá essa casa aqui, ó. Isso aqui é tudo água, ó. De cima da laje aí que eles quebraram lá, fizeram de qualquer jeito. Aí como é que tá isso aí, ó. Ó pra aqui, ó. Onde vai no forro tá tudo molhado, tudo esbagaçado aí, ó. Ó, escorrendo água pelos cantos das paredes, ó pra aqui, ó. Não tem canto que não esteja escorrendo água aí, ó. Todos os lugares do canto da parede, do teto, dos quartos das crianças, como é que tá isso aqui de água. Ó pra isso aqui, ó. Tem que botar pano assim pra segurar a água aí, ó. Oi, gente. Depois do caso passado, né, a gente com mais calma, eu quero gravar esse vídeo aqui para vocês entenderem de fato o que é que está acontecendo e como está acontecendo, porque na hora da raiva a gente fala muita coisa sobre muita coisa junta e às vezes, né, nem todo mundo sabe como o que é que está acontecendo para acompanhar corretamente. Ó, antes de tudo, antes de eu conhecer Anderson, antes da gente namorar, antes de tudo, Anderson foi para São Paulo, trabalhou lá em São Paulo, né? Saiu do trabalho, pegou o dinheiro dos tempos dele, veio para cá, tá? Investiu esse dinheiro aqui na construção da casa, junto com a mãe dele, tá certo? Investiu o dinheiro na construção da casa, e não só o dinheiro, como a mão de obra, porque ele também trabalhou na casa. Aí deixei no ponto de laje e voltei para São Paulo. Deixou no ponto de laje e voltou para São Paulo, tá certo? E a mãe dele também conseguiu algumas coisas com doação com a igreja, tá certo? E aí ele voltou para São Paulo, depois de um tempo se conhecemos, depois que nos conhecemos, né, a mãe dele sempre falava para ele vir, ó, filho, vem terminar a casa, que você sabe que a casa é sua, que você quer investir dinheiro nela, né, vem terminar a sua casa para você sair do aluguel. Até então, gente, eu quero deixar algo claro aqui, nunca passamos fome, tá? Aperto passa, tanto eu como muita gente passa aperto, principalmente quem mora em São Paulo, que paga aluguel muito alto, tá? Então passamos por apertos, mas necessidade, graças a Deus, de fome nunca passou, né? Então, depois de muito ela pedir para ele vir terminar a casa, que era dele, ela sempre falava, é sua casa, aí a gente decidiu aceitar vir, né? Mas antes mesmo da gente sair de lá de São Paulo, ele ligou para a irmã dele, ele ligou para o irmão dele, perguntou se eles queriam parte na casa, né? E todos os dois alegaram que não queria casa, porque um tinha terreno, a outra também tinha terreno, e não queriam parte da casa, tá? Então, Anderson veio, fez o acordo com a mãe dele, de que terminaria embaixo, e depois que terminasse embaixo, terminaria em cima para ela, para não ficar dado por dado, tá? Não foi nem ela que pediu para ele fazer em cima, ele mesmo falou que ia fazer em cima, para não ficar assim, né, dado por dado, terminava em cima para ela e terminava embaixo para nós, né? E não estabeleceram data, nem prazo para que isso fosse acontecer. Então, a gente começou a investir na casa, terminamos 2 quartos e o banheiro e passamos para dentro da casa. No dia que eu dei a luz a Pietro, no mesmo dia que eu bari, a gente fez a mudança para casa, tá certo? Porque a gente precisava fazer isso porque ela estava nos dias de ganhar, mas como ela falou no vídeo dela que a gente foi expulso da casa do meu pai, certo? E nós não foi expulso. A mulher dele veio aqui, conversou com a gente, meu pai veio aqui, conversou com a gente, e ela falou que nós fomos expulsos, nós não fomos expulsos. Que nem nos outros vídeos vocês viram aí, nós saímos da roça pela dificuldade de eu vir e voltar para a roça todo dia.
para trabalhar, como o meu trabalho aqui era pesado, porque eu trabalhava aqui na casa, trabalhava no meu trabalho e voltava à noite para lá. De bicicleta. Então, como estava muito perigoso, estava tendo muito assalto, muito roubo na estrada da Fazenda do Povo ali, que nem você sabe que estava tendo muita matança, muito roubo. Aí estava muito difícil para mim, estava muito cansativo. Eu chegava em casa dando câimbra nas pernas, chegava em casa com a coluna arregaçada. Então, para mim, estava muito dificultoso para trabalhar a semana toda na casa, no meu trabalho e ir para a roça de bicicleta. Então, aí foi uma opção também. Conversei com meu pai antes, ele permitiu eu vir para a rua, mas que ela disse que não estava suportando. Então, a gente foi tratado todo o tempo com falsidade e frieza. Porque até quando a gente saiu de lá, disse que estava tudo bem. A gente não sabia nem disso, Nem né? disso, mas já que ela contou, melhor ainda pra gente saber. Lá, né? Melhor ainda para nós saber como nós estava sendo. Então, até quando nós saímos de lá, nós não sabíamos que tinha saído assim. Expulso, né? Porque não estava suportando. Mas já que estava assim, nós já tá sabendo como é que tá o assunto, né? Pronto. E então, viemos para casa do meu sogro, deixar isso esclarecido também, que não saímos expulsos da casa do meu sogro. Não tivemos nenhum tipo de confusão ou desentendimento com o meu sogro. Tá E nem certo? com a mulher dele. E nem com a mulher dele. Toda a nossa estadia lá foi ótima, graças a Deus. E até então, meu sogro já veio aqui, já conversou com a gente, que é mentira, tá? É mentira isso que a pessoa tá falando no vídeo, que a gente saiu de lá porque não suportavam a gente. Ele já veio pra cá e falou que tá com muita raiva, tá? Que isso não é verdade. Mas não vem o caso agora, o caso dele, porque ele não quer se expor, tá? Como eu falei pra vocês, que aqui tá no nome dele. E eu quero só explicar como foi as coisas. E então, terminamos essa parte da casa, só os quartos e o banheiro, e entramos pra dentro da casa, né? Porque eu queria ter neném já aqui dentro. E aí, conforme o passar dos anos, tá, gente? A gente não fez isso aqui de um dia pra noite. Até mesmo porque, como todo mundo tá cansado de saber, apenas Anderson aqui trabalha fora. Eu trabalho dentro de casa, cuidando da casa e das crianças. Por opção minha. Porque ela quer trabalhar, eu não deixo. Não é que eu não deixo, assim, com mandar. Porque assim, ele prefere que eu cuide da casa. Dela pagar um salário pra cuidar das crianças, eu prefiro que ela tome conta das crianças. Porque ela trabalhar pra ganhar um salário e pagar um salário com a criança vai ser mais gasto. Então ela tomando conta das crianças e ela educando é melhor do que ela trabalhar. A raiva também deles tem esse detalhe. Porque a mulher não trabalha, eu trabalho sozinho. Então é assim, é uma opção minha e uma opção dela. É melhor ela cuidar das crianças do que ela trabalhar, não vou pagar um salário. Então, é isso. E depois que a casa ficou pronta, né, durante esse decorrer desses anos, a gente foi fazendo aos poucos a casa, né, e quando outra, terminamos. E como falaram que eu tinha o dinheiro para fazer a casa de cima e não fiz, gente, essa casa eu fiz toda fiada. Que nem eu falei para vocês no outro dia, graças a Deus que eu tenho amigos, conhecidos. Eu tenho muita consideração de muita gente boa que tem aqui. Então eu não comprei pegando lá o dinheiro e pagando, que na época eu comprei tudo. Eu comprei em parcela, eu comprei fiado, comendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Aí fizemos, durante esses anos aí, esses 4 anos, fomos terminando a casa aos poucos. É tanto que no final da minha gestação, no último mês, é que foi terminada a parte do gesso da casa, tá certo? Foi na última, foi ali no final. É tanto que a nossa revolta tanta é porque estragou tudo novo, gente. Tava recém colocado, tava muito novinho, a casa tava tão bonitinha, toda novinha, né? E a nossa revolta foi essa, não foi de ela fazer o salão dela em cima. Mesmo que estava totalmente fora do acordo, porque ela sempre falou que não queria. Mas vamos chegar nesse ponto ainda, né? Aí depois que terminamos e ela veio aqui, que nem vinha aqui em casa, né? Deu uma averiguada na casa. Né? E depois de umas semanas mais ou menos, a mãe dele chegou e falou que ela iria construir o salão dela aí em cima. Até então, mesmo sendo uma quebra de acordo, gente, né? A gente não se indispôs em ela fazer o salão. Apenas pediu para que ela esperasse ali o final da gestação, que eu já estava no final da gestação, no último mês, que esperasse porque estava tempo de chuva, né? Que não ia dar certo ela começar aquilo ali naquele momento, porque ia acontecer o que aconteceu. Em todo momento ela foi muito ríspida, né? Em todo momento ela não quis nenhum tipo de acordo. Em todo momento ela falou, né, com as palavras dela, que cada um no seu canto sofreu no seu tanto, que ela não tinha nada a ver, né, com a nossa parte aqui de baixo, apenas com a dela lá de cima, né, e que ela iria fazer. Antes eu até tentou explicar a ela que ela era mulher também, que deveria entender, né, que não seria fácil para mim passar ali o final da gestação tendo obras, né, e com certeza ia nos prejudicar embaixo porque era tempo de chuva. Mesmo assim, ela foi totalmente grossa, fria. Sabe o que ela falou? Ela falou desse jeito. Eu estava lá no hospital tendo reforma, ganhei neném. Aí a sua princesa não pode ganhar neném na água. Na água e trabalhando lá em cima. Eu falei, não é questão. Mas o hospital é uma coisa, você não podia parar uma obra do governo. Aqui você está falando com... não vou nem falar que é sobrinho, porque ela nunca teve consideração. Então, é uma criança que era sangue dela, né? Mas não tem nenhuma consideração, então não vê o caso.
Então, ela não quis papo e começou a fazer a obra. Assim que ela começou a fazer a obra, já começou, né, a chuva junto, porque estava tempo de chuva, né? E aí começou toda a complicação. Por quê? Porque começou a trincar todo o forro. Com esses trincos começou a entrar água. A água pingava assim, na perto da minha geladeira. Fez até buraco no Fez forro. buraco no forro, fora todo o trinco que ela tá trincada da cozinha até a sala, né? Então, nessa época que começou a cair água, que ele foi falar pra ela, mais uma vez ela foi ríspida e disse que não tinha nada a ver com aquilo e que esperasse. E tipo, sabe, nem aí. Como ela sempre falou que a gente tinha que se preocupar com aqui de baixo e ela não tava nem aí. Tá certo? Então, eu, Radassa, gosto muito de sinceridade. Eu estava no meu final de gestação, estava com muita raiva. Gravei stories aqui pro Instagram, xingando. Falei mesmo que ela era a dona da porra toda, né? Porque ela tava quebrando tudo, destruindo tudo aqui, simplesmente, gente, cagando, sabe? Não tava ligando pra nada. Quando eu tomei essa atitude de xingar, e aí agora começou todo o rendezvous. A mãe dele veio aqui pra dentro da casa, né? Me xingou, de todas as formas e nos expulsou, tá? Não falou assim, olha, a gente vai resolver, calma, não. Simplesmente nos expulsou daqui, como a gente já falou das outras vezes, de que nos chamou, sabe? Nos expulsou mesmo, saiam de dentro da minha casa. E o peso, gente, dessa palavra, saia dentro da minha casa, pra gente soar muito forte. Por quê? Porque na nossa mente era nossa, nos foi dado, a gente fez, a gente planejou cada detalhezinho, sabe? A gente trancou o que era uma área de serviço, construiu em outro lugar, né? Planejou cada coisa com muito amor, com muito detalhe, tá? Então, quando ela falou, sai dentro da minha casa, a gente, poxa, sabe? A gente se sentiu muito injustiçado. Porque é uma coisa de confiança, gente. Não foi feito o papel. Sabe? A gente se sentiu traído. Eu me senti traída, mas tudo bem. Como ela sempre fala, eu não sou nada delas. Né? Elas não têm nenhum tipo de consideração por mim e tá tudo bem. Só que Anderson, como filho, como irmão, a dor foi triplicada, gente. Porque sai dentro da minha casa, ele sabendo que deram pra ele, sabe? Que ele fez com amor, que ele deu o sangue dele. Eu lembro que antes ficou dessa grossura, gente. Eu não quero nem falar do que a gente passou pra poder conseguir construir aqui. Eu quero apenas deixar claro, né, nós não que quer a casa. gente não quer a casa e nem a gente tá tomando a casa Tomando a casa deles, não, porque né? ela me deu. Ela deu. Agora, o problema é que eles não querem me dar o que eu gastei e quer que eu saia da casa e deixe pra eles. De graça. Ele me deu, eu fiz, gastei, suei, e ela mandou eu sair da casa, que nem ela me deu 30 dias pra mim sair da casa, mandou os meus demônios sair daqui de dentro, e não quer me dar o dinheiro do que eu fiz. Ela quer que eu simplesmente saia, desocupa, e ela entra ou bota alguém e pronto, acabou. E que nem ela falou, ainda me pediu desculpa. A mocinha do salão, a cabeleireirazinha, me pediu desculpa em poder destruir meu sonho. Porque o quê? O que é que eu falei pra ela? Quando eu fui fazer aqui, que eu fiz a lavanderia lá, que era aqui, ó, onde é a cozinha, eu mostrei pra ela como é que ia fazer. E em nenhum momento eu questionei pra ela que eu não ia fazer a casa. Eu falei pra ela, eu vou fazer sua casa. Agora, quando eu terminar de folgar mais aqui a dívida, que nem eu já falei pra você nos outros vídeos, que eu já tinha conversado na casa de materiais de construção, porque você sabe que para abrir um crédito grande numa casa é difícil. Ou você tem cartão de crédito, ou você tem uma consideração pra fazer. Se você não tiver, você não faz. Aí o que ela vai fazer? Eu ia fazer a casa dela em cima e ia bater outra laje. Ainda eu falei com ela assim, ó, minha mãe, eu vou bater uma laje, e quando a gente for fazer algum aniversário, alguma coisa, fica o terraço pra todo mundo usar. Tanto eu, quanto a cabeleireirazinha, toda a família. Porque a casa de baixo e de cima não vai ter quintal. Então o terraço serve pra qualquer uma coisa que nós for fazer, serve pra todo mundo. Mas sabe o que ela falou? Me desculpa interromper seu sonhozinho de fazer churrasco, de ter uma piscina em cima, que eu falei que ia botar uma piscinazinha em cima para as crianças tomar banho no final de semana, de fazer tua piscinazinha, mas eu vou fazer meu salão, sabe por quê? Porque cada um no seu canto sofre o seu tanto. Foi isso que ela falou pra mim. Então nós não quer a casa, porque já tinha dado pra gente a casa. É isso que nós queremos esclarecer. Assim, então, aí, assim, quando tomaram, agora sim começou toda a confusão, porque é muita injustiça, mas tudo bem, quiseram tomar, gente, tá ok. Né? Só que a questão não é em si tomar a casa, é não querer pagar o que a gente gastou aqui. Simplesmente, como ela falou, que a gente tinha que dar 5 anos por morar na casa. Além de a gente ter investido, 5 anos de aluguel, a gente ter investido na casa, a gente ainda tinha que pagar 5 anos de aluguel para ela por estar morando na casa, para vocês verem o tamanho da sujeira. Mas depois, umas horas ela oscilava, porque eu também não consigo, nem eu consigo entender bem a história. Uma hora ela oscilava, dizia que ia vender a casa para pagar a gente, e uma hora ela dizia que não ia dar nada. Gente, espera rapidinho. Não esqueça, minha mente, tu sabe como é que é, né, minha filha? Minha mente não é forte. Ela mandou, não foi nenhuma, nem 2, nem 3, para mim fazer o vídeo daqui da parte de baixo, para mandar para ela postar para vender a casa. Ela mandou eu botar a placa na frente da casa. Eu falei, minha mãe, eu só vou botar a placa na frente da casa
quando a gente fazer um acordo para vender a casa, quanto é que vai ficar para mim, quanto a senhora vai me dar. Aí foi quando ela me perguntou, tu tem as notas do que tu gastou? Eu falei, não, sabe o que ela falou pra mim? Então pronto, então tu não tem nada. Foi isso que ela falou pra mim. Desse jeitinho que ela falou pra mim, aqui na porta da minha casa, eu me lembro como hoje. Nós subiu pra esquina da casa aqui, eu perguntei pra ela, eu falei, Ida, você tá dizendo que eu não tenho direito nessa casa? Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Pra senhora ter saber. Não vamos entrar nisso não. Vamos entrar nisso não, porque eu não quero mais falar dessas coisas não, porque não vem mais o caso. Só quero deixar só claro realmente o que está acontecendo. A atitude de má fé, tá certo? E esses negócios de consideração aí, não é a gente falar que eles não têm mesmo. Então, ela falou isso com ele, que perguntou se ele tinha os comprovantes, ele disse que não, então ela falou, então, saia, você não tem direito a nada, né? Além de não ter direito, ainda queria que a gente pagasse 5 anos por ele estar morando na casa, qual ela alegava que era só dela e que só ela tinha dinheiro na casa, né? Pra você ver como mudou aí todo o assunto, pra você ver como é a atitude de uma pessoa com má fé com o outro, tá certo? Então, a gente conseguiu, né, todas as provas do que a gente gastou aqui, e ela mandou a gente fazer foto da casa e publicar para vender a casa. Né? Quando a gente conseguiu, enfim, uma pessoa que estava, enfim, da casa para comprar a casa, Anderson foi e falou para ela, mano, vamos fazer agora na justiça um papel. Na defensoria pública. Um papel com o valor que a senhora tem que me dar e o valor que a senhora vai ficar. Né? Porque, gente, ele já não podia mais confiar nela de boca. Porque de boca ele confiou, recebeu, e de boca ele também foi tomado. E mais um detalhe que vocês não sabem, que vocês estavam pensando também, que a gente não queria que ela construísse em cima. Eu fui, quem mora aqui na cidade de Piauí, eu fui lá em Seu Domilson, que bate documento, lá no Beco das Frutas. Eu fui lá, chamei ele, falei a ele, perguntei ele como se fazia. Pra desmembrar a casa, pra vender só embaixo, pra não mexer em cima. Em cima, no que era dela. Aí eu falei com ela ainda, eu falei, só precisa do teu documento, do documento da casa e do nome da pessoa que a senhora vai passar o nome da casa. Aí eu falei assim, e se não quiser fazer aqui, tem na defensoria, que não tem nenhum custo nem nada. Aí ela falou, tá bom, então nós fomos lá. Sabe como é que ela chegou lá na defensoria? Com uma advogada particular. E outra, eu já tava lá, ela chegou... Como ela falou que a filha dela falou que eu não tava nem falando com ela, ela chegou na defensoria pública, quando ela falou pra mim que não era pra mim falar mais nada com ela, se eu quisesse falar com ela, não era pra falar com ela, era pra falar com a advogada dela, ela nem um bom dia, nem uma boa tarde me deu. Então, quem tá calado, calado fica. Então é assim, esse acordo lá na defensoria foi porque ela tinha mandado eu vender a casa. A gente só ia na defensoria assinar um papel de valores. Quanto que ela tinha que pagar. Por exemplo, se a casa valesse 100 mil, ia avaliar no que eu gastei, e pronto, ela me dava o que eu gastei e ia avaliar o terreno dela e o que ela fez. Pronto, acabava aí. Pronto. Aí, só que quando a gente arrumou essa pessoa, né, pra querendo olhar a casa pra comprar, aí ela decidiu que não queria mais vender, né, alegou que a gente estava pressionando ela pra vender a casinha dela, que ela não tinha onde morar e não ia vender a casa dela. E aí, como é que fica pra nos dar a parte que a gente tem de direito? Simplesmente, ela não quer dar a parte que a gente tem direito, alegando que ela fez tudo aqui. Isso ela alegou lá, de frente, né, para os advogados, que ela fez tudo. Então, daí você já vê que ela não quer pagar a nossa parte, que é só o que a gente quer. A gente não quer. Agora eles alegam que a casa é de herdeiro, né, e agora eles alegam que a casa é dela e de herdeiro, para não nos dar o que a gente gastou aqui, entendeu? A gente não quer mais casa, mesmo a gente sabendo do nosso direito, mesmo a gente sabendo que eles deram pra gente. A gente não quer mais casa, a gente apenas quer o que foi investido aqui. E se eles quisessem, gente, de bom grado, dar o que a gente investiu aqui, tudo isso não estava acontecendo. Só que eles querem que a gente saia daqui com a mão na frente e outra atrás e eles ficam com a casa. E simplesmente não é assim. E mais uma vez, para reforçar sobre a parte aqui de cima, a gente nunca foi contra ela fazer nada aí em cima, até mesmo porque para ela construir aí em cima, eu, Radassa, todo dia colocava a tomadazinha, a extensão de lá de cima até aqui embaixo, para eles poderem usar os maquinários dele lá em cima. Então a gente não foi, sabe, contra eles fazer as coisas lá em cima, a gente foi contra a destruir a nossa parte aqui embaixo. Vocês estão conseguindo entender? Porque se eu fosse contra, eu poderia dizer, eu não vou fornecer energia para vocês. Ou quando foi para ligar a luz, para ligar a luz aqui, para botar o padrão, que colocar tinha que botar no padrão daqui da frente da casa. Eu podia dizer que eles não iam colocar. E ninguém não ligava a luz. Então a gente em nenhum momento foi contra. E depois disso que ele conseguiu pôr a luz para ligar. Aí agora não falaram mais com a gente, depois que conseguiram a energia, né? Nada. Entendeu? Então é isso. Agiram de má fé, de muita má fé com a gente, tá certo? Então, essa é a situação. A gente foi totalmente enganado, tá? Eu não quero entrar aqui em fato do que eles fizeram com os meus filhos, o que fizeram com a gente. Isso aí tudo eu já falei na hora da raiva. Eu quero falar somente sobre a casa. A gente não quer a casa, a gente não brigou e não falou em momento algum pra ela não fazer o salão dela lá em cima. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente deixou, eu colocava todo dia de manhã aqui, ó, a tomada aqui. Eu tinha que acordar no horário que eu não queria pra poder ligar a tomada aqui pra eles. Então, a gente nunca foi contra ela fazer o salão dela em cima. Anderson ainda falou, mãe, vende só a parte de baixo pra me dar o meu valor, porque a senhora não tem de onde tirar
né? O valor, como a senhora não trabalha, a senhora não tem de onde tirar o valor para me dar, a senhora vende a parte de baixo, passa a parte de cima pro nome de tua filha e pronto, vende a parte de baixo e me dá o meu valor. Só que a questão é que eles não querem isso, tá? Não querem dar o que a gente gastou. É somente isso. Eu, por mim, Radassa, eu deixava tudo pra eles. Mas eu também sei o quanto a gente passou, também sei o quanto a gente sofreu pra construir isso aqui. Então também sei como é injusto a gente sair daqui de mão abanando, porque eu tenho 3 filhos e eu preciso seguir a minha vida, tá certo? A gente foi expulso daqui de tal maneira que até eles são tão prepotentes, tão soberbos, que eles não nos expulsou apenas da casa, nos expulsaram de Piauí. Falou, pega sua mulher, seus demônios, né, e saem da casa de Piauí, para vocês terem noção como eles se acham donos de tudo. Tá certo? Eu vou finalizar esse vídeo aqui. Eu espero que tenham vocês entendido qual é realmente a situação da gente, tá? A gente não quer casa, a gente não foi contra ela fazer o salão dela em momento algum. A nossa raiva, a nossa indignação foi o tempo que foi feito e outra, porque eu chamei pra fazer o acordo, que nem eu falei nos outros vídeos pra vocês, eu chamei pra fazer uma coisa só, pra fazer a caixa da casa, uma coisa só, bati uma laje só, porque ela ia fazer o salão dela, o outro lado já ficava pronto pra minha mãe, se ela quisesse morar aí no lado dela, morava. Como ela falou pra mim que não ia fazer porque não tinha dinheiro, eu falei, você gasta com o seu pedreiro. Você não vai fazer o seu? Não vai fazer? Pronto, você faça o seu com o seu pedreiro e o outro lado, a medida do outro carro, eu faço com o meu pedreiro. Você vai gastar nesse lado, eu vou gastar no desse. Tá, e deixar também algo claro aqui, que lá no vídeo falaram que foi devido a essa chuva daqui, essa confusão toda, que o salão molhou, né, e que todas as casas molhou. Gente, eu quero deixar algo claro, que essa casa foi estruturada e feita de forma para não entrar água. A gente mora em uma parte alta, tá? Onde não entra água. Uma casa de laje forrada não é uma casa para entrar água. E do tá, jeito gente? que entrou e como aqui? Foi feito, entendeu? Então, a nossa indignação é que eles gostam que a gente seja prejudicado e que a gente fique calado. E tá outra? certo? Entrou água, gente, o quarto E dos outra? meus filhos, espera aí, entrou água assim, ó. E outra, se entrou água no salão dela, foi porque foi mal feito. Também. Foi porque foi mal feito. Porque se fosse bem Não feito, é pra entrar. não é pra entrar água. Entendeu? Porque, ó, o forro, o telhado dela tem manta, foi feito telhado novo, não anda gato em cima nem nada. Então molhou porque foi mal feito. Desde o começo que foi mal feito. Eu nunca vi um predeiro pôr uma calha encostado numa parede e não cravejar essa calha. Só aqui. Mas porque o predeiro é o melhor que tinha. É o melhor que tinha, o predeiro é o melhor que tinha. Então, é isso, né, gente? Tanto que entrou água muito antes dessa chuva, né? Assim que ela começou, a chover, entrou água e estragou tudo. Nessa vez não foi diferente. Mais uma vez entrou água e muita água. Não foi pouca água, não, tá? Minha casa tá toda... Minha casa não. A casa está toda úmida, tá? Tá feio o negócio aqui, as crianças só espirrando, mas como uma vez a mãe dele entrou aqui, cadê seus filhos? Estão tudo doentes com a casa molhada? Eles sentem prazer nisso, tá, gente? Jeitinho. Eu chego e fico toda arrepiada, porque é horrível o que a gente tá passando. Ela entrou aqui mesmo e perguntando, cadê seus filhos? Tá todo doente, estão tudo doente? Cadê o espirro do menino? Foi deixa ele Nossa mesmo. senhora, eu já fico toda arrepiada. Eu já tinha até esquecido Eu já fico toda arrepiada. Então é isso, tá, gente? A gente nunca foi contra. A casa não era para encher de água, porque a estrutura dela não é para isso. Encheu porque foi mal feito, porque não ouviu, porque é arrogante, prepotente, soberba, tá? E não sabe ouvir as pessoas. E ainda é mentirosa, porque fazer lá na internet se fingindo de santinha. Se fingindo de santa, querendo agora alegar que o irmão dela é um monstro e que quer matar ela. Gente, pelo que a gente tá passando aqui, Anderson aguentou muito. Se fosse outra pessoa, já tinha botado era fogo em tudo aqui. Anderson aguentou muito. Anderson aguentou muito sem explodir. Eu admiro esse homem, porque ele aguentou muito. Não é todo mundo que passa o que a gente passou e aguenta mais de 1 ano e 4 meses escalado, não. Tá tentando conversar, tentando fazer acordo o tempo inteiro para que não tivesse isso acontecendo. Então ele aguentou muito, mas quando ele entrou aqui e ele viu a casa fazendo assim, ó, show, em cima do quarto, o guarda-roupa do meu filho vai perder, meu guarda-roupa do meu filho é novo. E eu tenho certeza que eles não vão querer ressarcir o dinheiro, né? Deixa eu falar outra coisa pra vocês aqui. Espera, mas deixa eu só falar isso aqui, você fala já. Então assim, Anderson não é um monstro, Anderson brigou, xingou na razão dele, viu, gente? Porque se fosse outro, faria o mesmo, ou pior. Tá? Mas em outra coisa, ele não entrou, ela gravou um vídeo falando que ele entrou pra bater nela. Ele não entrou, viu, gente? Ele ficou de fora, ele bateu na porta, xingou ela, sim. Mas em nenhum momento ele entrou e agrediu ela, não. Porque ela falou que ele entrou pra bater nela. Ele não entrou. Quero deixar isso bem claro pra vocês. Pode falar, nele. Outra coisa aqui. Isso aí, tudo, a gente só tá publicando também pra gente se defender. Porque se a gente não defender, a gente vai sair ainda como errado. Por quê? Já teve outras vezes que elas postaram na rede social falando a respeito de mim e da minha mulher. E quando não posta, fala para as pessoas, né? E quando não posta, fala para todo mundo. Entendeu? Eu fui praticamente obrigado a fazer isso. Pra mostrar a realidade das coisas e dos fatos que aconteceu. Porque até então, eu nunca tinha me pronunciado. Sempre minha mulher publicava alguma coisa, falava, eu brigava com ela ainda. Mais estourada. Eu brigava com ela, falei, rapaz, não faça isso e tal. E
Eu não apareci porque eu não via ainda a necessidade. Eu falei, um dia eu vou falar. Mas eu não pensei que ia ser agora. Eu queria fazer essa situação depois que tivesse resolvido. Mas agora eu fui